estamos aqui hoje para mais um podcast do Satsang. Temos a alegria de ter você conosco. Fique conosco e nos siga em todas as redes sociais, porque teremos hoje, em especial, um encontro maravilhoso. Está se aproximando aqui o Dia Internacional das Mulheres, que é comemorado no dia 8 de março. Estamos hoje com mulheres maravilhosas. Estamos aqui com a Tárcia Gonzalez, conselheira do grupo Transpes, com a Ana Paula de Souza, também conselheira do grupo AD Souza e diretora de operações. E eu sou Juliana Martins, também diretora do conselho do grupo RP e também diretora do Satsang. E vamos aqui hoje para um bate-papo maravilhoso com assuntos de mulheres. Queremos saber sobre sucessão familiar, como as mulheres estão engajadas no mercado de trabalho do setor de transportes, como aconteceu essa sucessão até aqui e como a gente está preparando essa sucessão para o futuro. Então vamos lá, meninas, se apresentem, por favor, e vamos começar. Pode começar, Ana Paula. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, estou atualmente como coordenadora da Conjovem de Belo Horizonte, atuo no mercado de transporte há mais de 20 anos e é um prazer estar aqui com a Tássia e com a Juliana para a gente falar um pouco das mulheres. Está chegando o dia 8 de março, que é um dia muito importante, onde vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher. E nada como um momento como esse para a gente falar desses assuntos que são tão relevantes para o nosso setor rodoviário de cargas. Eu sou Tárcia Gonzalez e é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Juliana Martins, Ana Paula, mulheres extraordinárias, como todas vocês que lutam pela nossa categoria. Mulheres que estão aí no transporte, nas empresas de engenharia, no mundo profissional. E eu, como Tárcia, ex-chefe secreto, trabalhei durante muitos anos na companhia familiar. Criei uma trajetória que eu considero uma trajetória de sucesso. Sou administradora, sou psicóloga, escrevi 2 livros, mas antes de tudo, sou mulher como você, que quer deixar um legado, que quer deixar algo que faça diferença para as próximas gerações. Pois é, gente, por falar em livros, a Tárcia trouxe para nós 2 livros maravilhosos que ela escreveu, que estão aqui conosco. Determinadas a Brilhar, Mulheres que Inspiram e Transformam. E Apaixonados pelo Brasil, onde estão? E ela trouxe também presente para nós. Olha, você vê, coisa boa. Vamos receber os presentes e vamos ler. Vocês procurem para adquirir, porque principalmente as mulheres precisam ler esses livros. Nós temos que inspirar umas às outras, não né? É? Contar nossas histórias, porque aí com alegria a gente consegue de tocar o coração de uma, de outra, e trocar o tempo todo, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem algo interessante para poder contar e nos ajuda dia a dia. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês e ouvir vocês também. Pois é, agora vamos contar um pouquinho da história de cada uma, né? Dessa trajetória até aqui. E em alguns momentos nós vamos citar alguns dados, e esses dados a gente trouxe do Vez e Voz, do qual é um programa que o Satsang é signatário, e é um programa exatamente para dar vez e voz às mulheres no segmento de transporte. Então, alguns dados que a gente vai trazer, vocês vão ouvir, são de lá. Contem para nós, meninas, Tárcia, como é que veio? Porque normalmente o que acontece? As empresas de transporte, na sua maioria, vêm de uma origem familiar, né? No nosso caso aqui não é diferente. As 3 temos histórias até um pouco convergentes, porque são um pouco parecidas. E aí eu queria que cada uma de vocês contasse como foi a trajetória de vocês enquanto mulheres na introdução ao trabalho, né, na empresa, como que veio acontecendo até aqui e quais foram as lutas que vocês tiveram que travar, porque todas nós com certeza tivemos, até a chegada desse momento. A minha história se converge à história da Transpes. A Transpes está com 58 anos e eu estou com 55. E a empresa começa com os meus pais. Eu sou a única filha, mulher,
e mais 2 irmãos homens. Então, não seria diferente, né? Eu ter que provar o meu valor, eu ter que buscar o trabalho, primeiro alguma inspiração, motivo do porquê. E o segundo, dia a dia, mostrar o seu valor numa cultura que nós temos extremamente machista, principalmente no estado de Minas Gerais, e não só no Brasil, como no mundo, né? A gente vem quebrando vários paradigmas. Mas eu tive a sorte de ter pais que me incentivaram ao trabalho. O meu pai era um migrante que veio para o Brasil ainda na época da guerra, foi caminhoneiro durante muito tempo e abriu junto com a minha mãe a Transpes, que antes era Transpes Minas, em 1966. Logo depois, né, quando nós começamos a, já adolescentes, entender um pouco do que era o trabalho, eu falo até no meu livro que eu e os meus irmãos fomos criados como soldados para ir ao trabalho. Então, após a escola, era quase que uma obrigação você ir ao trabalho para que se tivesse como ajudar, como colaborar, ainda a empresa muito pequena. Mas nós não tínhamos ideia do que nós poderíamos fazer. É claro que cada um tinha a sua aptidão e a sua necessidade. Mas a minha uma peculiaridade, né? Nós, mulheres, quando a gente chega na adolescente, a gente fica muito vaidosa, né? A gente quer ter as coisas, comprar uma roupa bonita. Antes eu lembro que eu só usava uniforme e roupa Adidas, né? Era a única coisa que eu tinha no meu armário. Aí eu começo a ter aquela vaidade, uma vontade de comprar uma roupa e tudo era muito difícil, né? Eu lembro que eu fui jogar tênis com meu pai e falei assim, pai, queria tanto comprar um par de sapato de salto, era o meu sonho, né? Eu achava que era ser o cúmulo da elegância, para ser mulher, para ser adulta, tem que ter um sapato de salto. E aí eu fui com ele, falei assim, pai, queria muito comprar um sapato de salto. Ele olhou para minha cara e falou assim, muito bem, começa a trabalhar amanhã. Então aquilo foi para mim assim um susto, porque eu falava assim, eu também me colocava no lugar de mulher, de querer ser protegida, né? Poxa vida, por que o papai não comprou para mim? Ele podia me dar, mas ele mandou trabalhar. Que desaforo, minhas amigas todas têm, né? Eu já estudava num colégio de classe média, alta, então assim, por que eu tenho que trabalhar, ninguém trabalha? Porque a gente se coloca nesse lugar também, durante a adolescência, durante a vida, e muitas vezes a gente acha que a gente não pode fazer. Então, acho que a primeira coisa, nós como mulheres, a gente tem que saber qual que é o lugar que a gente quer ocupar. Nada contra de você não querer trabalhar ou querer ser mãe, dona de casa, porque, aliás, essa é uma das profissões mais difíceis, né? Criar os filhos e ser esposa e ser dona de casa não é nada fácil. Só não é valorizada, mas é dificílimo. Eu acho que é muito mais difícil que ir para uma empresa. Mas quando você decide ir para uma empresa, você tem que abrir mão de outras coisas e dividir o seu tempo. Então, vou eu, Tárcia, trabalhar, fazer tudo aquilo que meu pai pedia para fazer, não encontrava exatamente o meu lugar. Então, eu era aquela pessoa que estava ali à disposição. Me diga o que eu faço, que eu irei aprender. E foi um grande aprendizado, porque eu pude rodar a empresa toda. Muito curiosa, com muita vontade de crescer, com muita vontade de ter um salário, de não ter uma ajuda, de dar valor para aquilo que eu queria. Eu sabia que eu só tinha uma forma de fazer diferente: estudar. Estudar muito. Porque no nosso setor ainda existe uma coisa que a experiência é mais importante. E nós sabemos que existem muitos gestores que nunca foram à universidade, principalmente os mais velhos, porque era mais difícil. Sim. Então, todo mundo achava que tinha que aprender trabalhando. Sim. Eu queria aprender trabalhando, mas eu queria fazer algo diferente. Então, falei assim, vou para a faculdade. Conclusão, 2 graduações, 3 pós-graduações, vários e vários cursos, e todos os lugares que tinha curso gratuito, estava eu lá na porta. Não precisava de dizer o quê. Todo mundo fala assim para mim assim, você já fez curso de como falar em público? Já, de graça, no FETCent. Onde você já fez? Todos os cursos que tinham, eu estava ali. E aí o que acontece? Você vai vivenciando e vai encontrando o seu lugar, aonde que você se dá melhor. E ainda tem também aquele estigma de que a mulher é de confiança. Então, normalmente, as mulheres são encaminhadas para a área financeira, né? Não, deixa ela cuidar do dinheiro, contas a pagar, porque a gente sabe que ela não vai fazer nada de errado. Fiquei 12 anos na área financeira. Aprendi muitas coisas, principalmente a necessidade que a gente tinha de controle de processo. Então, o primeiro caminho, lá nos anos 80, era certificar a empresa ISO 9000. Porque era o canal que eu achava que eu tinha de fazer com que a empresa funcionasse fora da informalidade. Porque antes era assim, carrega uma carga para mim, e estava lá o operacional mandando o caminhão carregar, chegava lá, o documento estava trocado,
parava na barreira, o cavalo estava com um caminhão, a prancha estava com outro. Falei assim, meu Deus, isso não pode acontecer. A gente tem que eliminar erro. Então, fui trabalhando persistentemente para a certificação. Certificamos a empresa em a primeira em Minas Gerais e a terceira no Brasil, com todo o ciclo de serviço. Aí eu comecei a ter voz. Eu comecei a ter voz de fazer palestra para clientes, para grandes clientes, que eu nunca imaginei. Eu falei assim, mas eu vou falar o quê? Falar o que você fez. Afinal de contas, você fez. E eu não estava fazendo para o outro, eu estava fazendo para poder facilitar o meu trabalho. Mas eu comecei a perceber o quanto aquilo era importante. Então, foram um caminhar, né? Eu estou com 55 anos e nos últimos 30 anos eu fiz todo esse caminhar até chegar à parte de gestão, até assumir uma diretoria, aí passando por todas as áreas, mas acumulando funções. Aí todas as demandas que eu achava que eram importantes, que eu queria ter conhecimento, eu queria participar delas. Entrei na área jurídica, pensei em fazer direito, inclusive. Participei de algumas aulas de direito, mas aí chegou num momento que nós tínhamos uma estrutura de direito muito boa, e eu não sou advogada, mas eu já conhecia muito bem das leis, mas eu queria principalmente engajar pessoas. Então, eu dentro da área financeira, com contábeis, administração, tecnologia, eu via que eu era muito racional. Mas eu precisava, de alguma forma, trazer com que as pessoas mudassem a sua cultura. Não fossem só caminhoneiros, e fossem, sim, pessoas de sucesso, que fossem verdadeiros comandantes daquele caminhão, daquela coisa tão importante que é onde veio o nosso faturamento. E aí eu entro na área de humanas. Era muito difícil para mim, mas eu fui fazer psicologia. Formei em psicologia, me especializei em psicologia, continuo me especializando hoje com cognitivo comportamental e fui trabalhar pessoas. Aí veio de novo outro reconhecimento. Ganhamos por 3 anos consecutivos uma melhor empresa para se trabalhar, porque as pessoas estavam felizes dentro do seu ambiente de trabalho. Nesse momento eu começo a perceber, aí eu fui para fora, para o exterior, fazer um curso de liderança com alta performance. Quando eu volto, ainda com 40 e poucos anos, eu percebo que eu precisava de fazer o movimento da governança. E ninguém sabia o que era governança. Eu falava governança, todo mundo não estava entendendo nada. É uma coisa muito recente para nós brasileiros, né? E eu comecei a trabalhar com governança há 17, 16 anos atrás. Eu tenho as atas de reunião ainda escritas à mão de quando eu ia falar sobre esse assunto. Ninguém realmente sabia a importância daquilo. Mas eu já estava vendo lá na frente que nós casamos muito cedo. Temos filhos já. Hoje meu filho já está com 38 anos. Eu fui mãe aos 17. Meu sobrinho, que já foi deputado, tem também 36. Né? O Alfonso também já tem a Alana, que já formou, né? Que está lá na Conjovem. Temos aí filhos brilhantes que vieram muito cedo. E a gente tinha que fazer esse processo também. E aí eu fui para governança, essa tal governança. Como é que eu faço? Primeiro passo, acordo de acionistas. Segundo passo, estabelecer um conselho. Como que eu faço isso? Se eu sou executiva, tem conflito de interesse. Aí eu tomei coragem, conversei com meu pai e pedi demissão. Imagina, no auge da minha carreira, eu peço demissão. Peço demissão, me retiro da empresa e volto para a empresa como presidente do conselho. Foi também um grande aprendizado. Eu falo que aprendizado, ele só termina o dia que você não estiver mais aqui. Todos os dias é um aprendizado. Então, nessa trajetória, ela ainda não terminou. Então, passei por todas as áreas e hoje, fui 6 anos consecutivo presidente do conselho e hoje sou acionista, estou aprendendo também a ser acionista e ser conselheira do grupo, né? Tanto da Transpes quanto das SPS, sou conselheira. E aprendendo com vocês, aprendendo com eles, com os jovens, fazendo esse processo sucessório da Transpes para o futuro. É uma troca, né? Ana Paula, conte agora você um pouquinho para nós da sua trajetória. Você já é de uma outra geração diferente da minha e da Tárcia. Aí a gente quer entender um pouquinho, até para a gente compreender se houve mudança da nossa etapa para a sua. Bom, Ju, eu acho que teve algumas mudanças, mas ainda são um pouco sutis. Mas a minha trajetória, ela se inicia parecida com a trajetória de vocês, né, das mulheres nas empresas de transporte. Quando eu estava fazendo o ensino médio, minha mãe queria que eu fizesse magistério.
E eu não quis fazer magistério, optei por fazer administração de empresas, um curso técnico. E durante o curso era obrigatório que fizéssemos estágio. E aí eu ficava muito ansiosa para o momento de chegar ao estágio e eu poder realmente começar a trabalhar. E eu não consegui fazer estágio logo no primeiro ano, porque meu pai não queria que eu trabalhasse muito nova. E ele não queria que eu trabalhasse também em outra empresa. Ele queria que eu trabalhasse com ele na empresa da família. Isso é bom, isso é bom. É. E aí, eu fiquei ali no primeiro ano sem poder fazer o estágio. Aí, no segundo ano, insistindo com ele. Mas, pai, que dia que realmente vou começar a fazer estágio? Porque eu já tinha ali vários colegas de classe que já estavam fazendo seu estágio. Era uma bolsa muito pequena, mas as pessoas já estavam ali conseguindo comprar o seu sapato. Fazer só unha. Fazer no meu caso, eu ficava doida, era para fazer unha. Todo Ir no dia ter que salão. pedir dinheiro para fazer unha. Não vai dar. E papai também muito conservador, e aí ficava com aquela segurando, né? Tentando ali o máximo que pudesse deixar ali a filha mais dentro de casa, mas aí não teve jeito. Tive no segundo ano do ensino médio, comecei a fazer a bolsa de estágio na empresa do meu pai. E aí foi maravilhoso, outro mundo, né? Foi um mundo totalmente diferente para mim. E aí comecei como estagiária. E aí fui aprendendo várias funções. Comecei na emissão de conhecimento de transporte. Já era eletrônico? Não, eu emiti conhecimento de transporte na máquina de datilografia. Foi bem, no início, né, a empresa ainda não estava, a questão de tecnologia ainda estava começando, a internet não tinha nem começado, não existia internet naquele momento. Você já está há quanto ainda. tempo na empresa? 29 anos. Muito Vou fazer tempo. 30 anos agora. E Tão aí, jovem, né? É, com carinha tão Carinha de de menina, né? então, e aí esse processo foi acontecendo de uma maneira orgânica, mas foi assim. Então, começamos fazendo esse trabalho de estágio, depois do estágio, aí eu fui efetivada, e aí fui passando por diversos setores na empresa, igual a Tárcia também contou, mas teve uma situação que foi muito interessante e eu acho que isso me marcou. Quando eu tinha 19 anos, houve um roubo de carga, combustível, né? O ramo que estávamos trabalhando, houve um roubo de carga na empresa e o nosso cliente era de São Paulo e eu tive que ir para ajudar aí a explicar para o cliente o plano de ação, relatório de acidente, relatório de roubo, e o cliente queria receber a carga e aquela situação bem difícil que eu nunca havia lidado com uma situação como essa. E aí, meu pai me coloca num avião com 19 anos de idade, é você que vai resolver isso. Que E assim, bacana, hein? eu não estava preparada para aquilo. Mas seu pai foi A gente inovador. nunca está, é assim que a gente aprende, no susto. Então, e aí eu fui nessa empresa, a carga era valiosa, então chegamos aí no cliente, fizemos uma reunião, e eu muito nova, eu tinha acabado de me formar, eu ainda estava fazendo pré-vestibular para poder iniciar aí o curso superior, então foi uma situação que me deixou, eu estava extremamente constrangida, não me sentia muito segura para poder estar lidando com aquilo, mas eu fui, porque eu não tinha outra opção, eu tinha que ir. E eu acho que aquela situação começou a me amadurecer, né, a partir daquele momento que eu pensei assim, não, se eu consigo ir para uma reunião com um cliente para poder tratar de um assunto tão relevante, né? importante, que ia impactar ali um valor expressivo no caixa da empresa. Então, eu acho que eu sou capaz de outras coisas também. Então, durante um certo tempo, a gente ainda fica com aquela síndrome do impostor. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Eu acho que isso aflige muito as mulheres nesse ramo, principalmente porque é um ramo muito masculino. É verdade. Nós lidamos com essa dificuldade, né? Por mais que eu comecei ali muito nova, mas eu sempre me senti uma impostora. Então, assim, eu realmente sou capaz? Eu consigo fazer as coisas? Eu consigo atender as expectativas que meu pai depositou em mim? Então, durante um certo tempo, você ainda, principalmente quando é muito jovem, É verdade. você ainda fica se sentindo impostora.
E aí você não tem voz, porque normalmente você tem, por exemplo, os motoristas na empresa, eles ainda não acatam a sua autoridade. Às vezes você determina uma ação na sua empresa, mas você ainda não é ouvida. Não, eu vou conversar com o dono da empresa, eu vou conversar com o diretor. E esse processo, para as mulheres, ele é um pouco mais lento. Mas você teve apoio do seu pai? Tive apoio do meu pai. Isso é muito importante, isso muda tudo, né? Nós éramos 3 irmãos, eu tinha outros 2 irmãos, e meu pai sempre deu esse apoio para todos nós. Isso é muito importante. Então, e aí o processo foi acontecendo dessa maneira. A gente acha que não está preparada, mas aí a gente tem o apoio da família e aí as coisas vão acontecendo. As situações vão acontecendo, a gente vai enfrentando e vai entendendo que a gente pode tanto quanto os homens, né? Que a gente culturalmente colocam na cabeça da gente que a gente não pode. Exatamente. E aí a gente vai descobrindo que a gente pode tanto quanto ou até melhor, né? Então, Ju, e aí a gente também quer ouvir de você. Como é que foi esse processo? É verdade. Bom, da minha parte, eu também comecei muito jovem, porque eu queria pedir toda semana eu pedia meu pai dinheiro para fazer unha. Aí, pai, me dá dinheiro para fazer unha. Chegava na semana seguinte, ele falava, mas de novo? De novo. Aí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer unha toda semana. Eu não posso pedir o dinheiro, como é que eu vou fazer? Não que não pudesse, mas eu acho que ele perguntava sempre, né? Do mesmo jeito, e aquilo me incomodava. Então, fui eu atrás disso, e aí falei com ele, pai, como é que vai fazer? Porque eu começo a ter necessidade de algumas coisas que eu não quero ficar pedindo. Ele falou, que ótimo, você já está com 15 e vai fazer 16 anos. Então, nós vamos estabelecer aqui em casa o seguinte, todo mundo vai começar a trabalhar com 16 anos. Você vai fazer 16 agora, já está perto, isso era janeiro mais ou menos, eu fazia aniversário em março. Assim que você fizer 16, você começa, e também seus irmãos, ao fazerem 16, vão ter que começar também. E aí essa regra surgiu dali do pedido do dinheiro para fazer unha. E aí começamos todos muito novos, passei por todos os setores da empresa, que ele achava que era necessário passar para entender um pouco, só não participei da parte de mecânica. O resto, almoxarifado, compras, tudo, todos os setores eu passei. E aí trabalhei um tempo, fiquei bastante tempo com ele, exercendo as várias funções, até que eu fui para diretora administrativa, não foi diretora, foi gerente administrativo, porque foi uma área que eu me identifiquei melhor. Eu tinha melhor condição de conversar com os funcionários, de participar, de entender as necessidades deles e trazer isso de uma forma que fosse legal para eles, mas também não fazer esse balanço de não onerar muito para a empresa, encontrar soluções. Então, fomos por esse caminho e me dei bem e fiquei lá. Depois, quando passei para diretora, também fui diretora da área administrativa, e de uma das nossas empresas eu participei sendo diretora comercial também. Mas é a parte que eu mais me identifico mesmo, é a parte administrativa. Agora eu percebo, assim, não sei se vocês também, os nossos pais, eles fizeram muita força para a gente trabalhar, nos apoiaram, nos ajudaram. Mas o preconceito a gente começa a sentir dentro da própria família, não com os pais, mas com os irmãos, com os funcionários, de outras formas e principalmente no mercado. Até porque é um mundo muito masculino, né? Como eu disse, a gente ia trazer dados do Vez e Voz. Em 2023, que está logo ali, né? Tem só 2 anos, tinha o mercado de transporte era ocupado 85% por homens. Hoje estamos em 74%. Melhorou em 2 anos? Melhorou, mas é muito pouco, né? Assim, é muito pequena a participação da mulher. E no cargo de gestão, são só 3% das mulheres ocupando cargo de gestão. É nada, né? Nada. Então, assim, a gente tem muito caminho a percorrer. E eu queria entender de vocês de onde vocês sentiram maior preconceito, maior dificuldade para poder vencer essas barreiras até a gente chegar onde estamos hoje. Bom, eu ainda sinto até hoje.
mesmo tendo sido presidente do conselho, mesmo tendo reconhecimento externo, mesmo sendo hoje conselheira, principalmente no estado de Minas Gerais. Porque eu tive a oportunidade, depois, escrevendo os livros, fazendo palestras, e ir ao mercado fora de Belo Horizonte. Então, eu vejo uma diferença cultural muito grande, por exemplo, da forma com que eu sou recebida em São Paulo, como que eu sou recebida em Belo Horizonte. Então, é como se o meu valor aqui ele fosse diminuído, porque a família tradicional mineira ainda é muito forte. Em relação o meu pai levou o trabalho e ele não tinha essa diferenciação, né, entre os filhos. Ele nunca foi um homem, um pai protetor ou que quisesse me guardar. Ele tinha ao contrário, ele me colocava mesmo à luta para que eu pudesse fazer as coisas. E a minha condição de ter sido mãe aos 17 anos, de ter assumido esse processo, de ter me casado, saído de casa, também me colocava num lugar onde eu tinha que ser autossuficiente. Senão eles iam tomar conta da minha vida. Então eu criei uma barreira emocional para que isso acontecesse. E eu sabia da minha capacidade. Eu nunca tive essa questão de me boicotar e falar assim, eu sou capaz, não. Eu sabia que eu era capaz, que eu podia fazer. Mas eu abria mão do reconhecimento, sabe? Então, às vezes, uma coisa que eu tinha feito, eu entregava pronto para o outro e deixava o outro dizer que tinha sido ele. E achava que está tudo bem, não importa o que eu sei. E hoje eu sei que isso não é real. Então, assim, o mercado, muitas vezes, é aquela coisa do marketing, né? Tem muita gente se vendendo com coisa que não fez, que fala que fez e que não sei o quê, e não fez nada. E aí a gente só vai ver na hora do vamos ver. Então, e tem muita gente que não se vende que fez. E empresas também que sabem, que têm capacidade de fazer. Então, acho que eu sempre fui muito tímida nesse aspecto de reconhecer o que eu tinha feito e deixava, às vezes, o outro sair na frente dizendo que foi ele. E, para mim, estava ok. Hoje, eu não quero mais dividir o que é meu, porque, afinal de contas, o legado foi meu, foi eu que fiz, e o mercado sabe disso, então, por que não me empoderar daquilo que já é meu, né? Empoderamento feminino é isso. Eu não tenho que buscar alguma coisa que eu não tenho. Eu tenho simplesmente que dizer aquilo que eu faço. Então, se eu sou capaz, ótimo. E se eu não sou capaz, eu posso aprender. Porque, tecnicamente, nós temos capacidade intelectual para fazer tanto quanto o homem e, às vezes, até melhor. Porque temos sentidos múltiplos que, às vezes, o homem não tem. Agora, essas barreiras, elas aconteciam todo o tempo que eu tinha sucesso. Por exemplo, vamos para questão trabalhista. Quantas e quantas ações trabalhistas eu fui. E aí eu estava junto com um advogado, normalmente homem, juiz homem, funcionário homem, e eu era preposta e eu podia argumentar ou falar alguma coisa que era real. Aí, quando eu estava certa e estava colocando o que era correto e trazendo a verdade, eu já ouvi várias coisas desnecessárias, né? Que nem vale a pena falar, mas, poxa vida, também é a mulher, né? Ela não sabe o que ela está falando. Ou então, numa mesa de negociação, onde tinham só homens, e eu escutava, anotava, eu tinha muita facilidade de fazer com que concluía os fatos, e às vezes eu vinha com uma retórica que não estava agradando todo mundo, e aí ela é mulher, ela também, mas ela é mulher, né? Se bem que ela é inteligente, né? Ela é mulher, mas ela é inteligente. Como se isso não fosse possível, né? Ser mulher e ser inteligente. Mas assim, eu sempre usei do silêncio para esse tipo de provocação. Eu sempre usei assim, de vamos esperar o tempo que ele será o rei. Né? Vamos esperar com que cada coisa entre no seu lugar. E muitas vezes também, quando eu estava num evento, por exemplo, primeiro eu sou acionista, eu sou sócia porque hoje eu sou sócia da empresa por direito. Eu sou conselheira, já fui presidente. Aí, em vez de me dizer assim, olha, essa aqui é a Tárcia Gonzalez, ela é gestora da área de pessoas, ou ela é financeira, ou ela é... Não, ela é filha do tal, ou ela é irmã de não sei quem. Ou seja, o meu sobrenome primeiro era ser irmã ou filha, não era o meu nome ou a minha função. Aquilo me ardia, sabe? Aquilo me incomodava muito. Aí, com o tempo, foi passando, ainda acontece, não tem jeito, e acho que a gente tem que se blindar, não deixar aquilo nos afetar, saber do nosso valor
e manter-se distante, né? Porque existem momentos também que não é só esse tipo de agressão. Existe também, não sei se vocês já passaram por isso, a questão mesmo do assédio. Eu falo assim que ser mulher inteligente, bonita, é muito mais difícil. Todas nós somos bonitas, todas nós temos a nossa beleza, mas quando a gente nos veste da nossa beleza e a gente é segura, isso chama atenção. E quando a gente está num ambiente muito masculino, eu tinha sempre essa sensação. Parece que os homens ficam todos te olhando como se aquele ambiente não fosse para você. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E aí, a impressão que te dá, o olhar que eles te passam é o seguinte, você deve estar aqui disponível para a gente, né? É uma coisa meio assim. Então, é muito incômodo. A parte do assédio até, eu acho que ela, para mim, foi muito pior do que, inclusive, a barreira de estar na empresa. De estar na empresa. Nos eventos sociais, eu sempre enfrentei isso. E aí, você vai criando um muro, né? Você tem que ou estar com alguém junto com você, aí você não pode falar tudo que você pensa, não pode sorrir do jeito que você gostaria, né? Você tem que escolher uma roupa sempre mais sóbria. Quantas e quantas vezes eu fui vestida do jeito que não era eu? Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela trabalhava na área de marketing comigo, e aí a gente saía junto e tudo, e ela falava assim, esse lado do guarda-roupa é a Tárcia da Transpes. Esse lado do guarda-roupa é a Tárcia de verdade. É bem assim mesmo. Hoje eu tô de Tárcia de verdade, viu, gente? Cor de rosa, alegre, feliz. Isso é bom. A gente tem bem isso mesmo, viu? Não um lado do guarda-roupa que é o lado profissional e o outro que é a gente, né? Porque a gente não pode se vestir do jeito que a gente quer. Não que a gente vá se vestir inadequadamente, não. Mas se tiver um decote, se tiver qualquer coisa que não precisa nem ser demais, já é problema. Nos diminui profissionalmente. Né? A gente vai lá para poder falar sobre aquilo que a gente sabe, mas a gente é vista primeiro. O ser humano é visual, eu entendo isso. Mas deveria ser diferente. Eu acho que agora a mulher tende a sofrer menos. Por quê? Porque com a diversidade vindo à tona, talvez a gente não seja mais o ícone de chamar tanta atenção. Né? Existem outras pessoas com outras que chamam mais atenção, com outras escolhas. Né? Então você vê hoje, você vai numa empresa, tem lá todo mundo diferente, né? Pessoa com piercing, cabelo colorido, gêneros diferentes. Então, ou seja, acho que eles hoje são muito mais estão muito mais em foco do que a gente. A gente já se passou para segundo plano. E você, Ana? Então, eu percebo que nessa geração que estou agora, que ainda não concluí a sucessão na empresa familiar, a gente ainda está em processo. As barreiras que eu enfrento hoje, eu espero que sejam menores do que as barreiras que as outras pessoas que virão, as outras mulheres que virão, sejam menores. E eu imagino que tenha sido também menor do que a barreira que vocês duas enfrentaram, né? A cada geração vai melhorando um pouquinho, né? O caminho vai abrindo, né, pra gente, se a gente for pensar que no início do século passado, né, quando a mulher adquiriu o direito a votar. Então, eu imagino e torço e tenho uma esperança de que o futuro ele seja com menos barreira para essa questão das mulheres. Mas sim, a gente ainda tem algumas barreiras e estamos trabalhando para superá-las. O trabalho que eu estou desenvolvendo na Conjovem de Belo Horizonte, ele tem esses objetivos. Nós temos isso aí como metas e indicadores para poder acompanhar, porque precisamos, além de aumentar a participação feminina nos núcleos, para poder as mulheres estarem mais inseridas, tanto até essa questão de convenção coletiva, né, dentro do sindicato, para poder trazer também, dentro dos nossos grupos, essas trocas, bastante benchmark, para que as mulheres, juntamente com os homens ali que estão na nossa comissão, hoje aqui em Belo Horizonte, nós estamos com quase 100 membros. Quantas mulheres? Atualmente nós temos 30% de mulheres. Quando eu iniciei era menos. E aí a gente... Já é um alento para o nosso olhar do futuro, né? É. As mulheres no transporte, então, estão já
mais participativas. Então, pode ser que num futuro bem próximo a gente já tenha uma melhora bem significativa desse número que a gente tem hoje. A gente busca a equidade, mas enquanto não temos equidade, vamos tentar ali nos aproximarmos, que é um índice um pouco maior, né? Eu pretendo, é um objetivo aqui do nosso núcleo, de chegarmos aí no final dessa gestão com pelo menos 40% de mulheres, porque existem, o perfil da transportadora, né, do transportador mineiro, a maioria familiar. Então, nós temos muitas mulheres ali na sucessão, na linha de sucessão, e é muito importante trazê-las, né? Então, nós temos esse objetivo. Esse é uma das metas de ESG para a Conjovem aqui do nosso núcleo. Tarci, você tem um trabalho como mentora lá, né? Você tem uma mentoria na empresa exatamente para essa questão da sucessão. E como é que vocês preparam, como que vocês vêm preparando? Fala um pouquinho sobre isso para a gente e se também tem uma destinação maior para as vagas de mulheres. Como é que funciona isso lá com vocês? Falando primeiro sobre o setor, né, de carga e logística, a questão de vagas para mulheres, nós temos, inclusive temos motoristas mulheres, né, coisa que há 10 anos atrás não existia. Então, o que eu vejo é que para você, mulher que está nos assistindo, às vezes a gente coloca na cabeça e fala assim, eu quero ser médica. Mas a minha família tem uma empresa de transporte e logística, eu não posso atuar lá. Claro que pode. Toda empresa hoje tem a medicina do trabalho e nós acabamos terceirizando isso para empresas, porque às vezes não tem alguém da família que pode assumir isso. Então, o universo de uma empresa de logística e transporte, que hoje nós temos grandes empresas no mercado, ele é o universo de qualquer outra empresa. Então, se você faz medicina, você pode atuar. Se você faz psicologia, você pode atuar. Se você faz engenharia, você pode atuar. Se você faz direito, você pode atuar. Então, o que acontece? As pessoas às vezes colocam na cabeça, e isso também não é só da mulher, não. É que setor de transporte e logística é coisa de que não tem gente com formação, que não tem pessoas especializadas. E não, gente, o setor de logística é e continuará sendo o principal setor de acesso, de crescimento em todo o Brasil. Dos próximos 10, 20 anos, nós não temos nada diferente do rodoviário ainda. Então, isso é muito importante deixar essa ênfase aqui. As vagas são abertas, mas nem sempre nós temos mulheres para poder assumir preencher essas vagas. Então, acho que você, mulher que está aí querendo se especializar, que tem uma chance, não deixe de olhar para essas empresas, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil. E em relação à parte de sucessão, eu falo que a sucessão ela não é só familiar. Ela é sucessão a qualquer tempo. Você tem que sempre que formar pessoas. Porque se você quer crescer, você tem que deixar alguém no seu lugar. Então, quem é que vai ser o motorista do futuro, que hoje é um motorista carreteiro, que vai se aposentar? É um motorista de escolta, é um motorista de truque, que vai poder crescer e vai ter aquela oportunidade de crescimento para poder ser um motorista de cargas especiais. Quem é a pessoa que será o coordenador de gente e gestão? Às vezes não tem alguém da família, mas você tem que formar alguém dentro da sua área para poder ocupar o seu lugar. Então, a sucessão é uma palavra que a gente leva muito para o âmbito familiar, mas ele tem que acontecer dentro das empresas todo o tempo. E de quem é essa responsabilidade? Do líder. Se você é líder, você tem que criar o seu sucessor. Falando de empresa familiar, nem todas as empresas têm sucessores. Por quê? Porque é uma questão, às vezes, que você não quis formar um sucessor. Muitas pessoas que estão aí, nós estamos falando de empresas que estão há de 50 a 70 anos de fundação, às vezes o dono ainda continua na direção. E esse dono não formou o sucessor. Por que ele não formou? Porque muitas vezes ele deixou, há 30 anos atrás, o tempo que você teve de entrar, o tempo que eu tive de entrar, que você teve para entrar, para poder proporcionar para os jovens, para os filhos, aquilo que nós não tivemos. Então, o que a gente queria? Eu falo por mim. A gente queria que os filhos fossem na Disney, a gente queria que o filho fosse fazer intercâmbio, que aprendesse outra língua, que fosse fazer uma especialização fora, que conhecesse outras
mercados. Então, o que eu vejo hoje é que existem muitos jovens talentosos e que não estão dentro dos negócios da família. Por quê? Porque às vezes eles não sabem nem onde que eles querem estar. Então, nós temos aí hoje uma crise que está sendo assolada em todas as empresas com mais de 50 anos, a falta de sucessão. E essa falta de sucessão ainda dá tempo de mudar. Porque se você tem um talento, se você tem alguém dentro da sua casa, da sua família, que seja um filho, um sobrinho, ou alguém que formou, um advogado que já formou, que está aí colhendo frutos, por que eu vou deixar ele no mercado se eu posso recolher ele e trazer ele para poder trabalhar dentro do meu núcleo? Então, isso vai um pouco contra ao que as empresas de consultoria falavam para a gente há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Como se houvesse uma receita de bolo para o sucessor. Eu falo que cada empresa é uma empresa, cada família é uma família. E a gente tem que ter o olhar como líder de encontrar esses nossos talentos brilhantes e fazer com que eles estejam conosco. Porque se eu jogo ele para o mercado, qual é o risco que eu tenho dele não voltar? Pelo menos 50%. Porque ele pode ter tão bom que ele pode ser reconhecido na outra empresa. Você vê esses jovens todos que têm essa facilidade com tecnologia, que nós hoje, todas as empresas precisam de tecnologia. Por que ele forma lá em tecnologia, né, administração, com ênfase em tecnologia, e vai trabalhar num banco? Se eu tenho uma área financeira dentro da empresa, que ele vai ganhar o mesmo tanto, ou às vezes até mais. Então, eu acho que o processo sucessório está dentro do nosso nariz, debaixo do nosso nariz, e é da nossa responsabilidade, que somos líderes, de fazer esse olhar, de fazer essa entrevista e, diante de olhar para fora, olhar para dentro. Por que todo mundo gosta de ficar fazendo um monte de coisa para os outros, né? Vamos falar assim de trabalho social. Eu acho belíssimos trabalhos sociais que são feitos dentro das empresas. Mas antes de fazer o trabalho social para grandes instituições, faça para o seu núcleo, ao seu redor do seu negócio. Minha mãe sempre falava isso. Quantas famílias ali... Caridade se faz dentro de casa também. Também. Porque tem muita gente fazendo para fora e deixando os de dentro passarem então, necessidade. Então, onde que a sua empresa está localizada? O que existe de trabalho social ao redor dela? Na sua comunidade? Por que a gente tem que ficar fazendo um negócio lá, instituto, não sei das quantas, lá longe? E a gente precisa ter esse entendimento que eu acho que poucas empresas têm hoje em dia, que os nossos pais tiveram, mas hoje as pessoas não têm, é a paciência de ensinar. Porque a gente quer pegar alguém pronto e acha o seguinte, eu vou pegar alguém que já está pronto, vou pagar um valor X e a pessoa já vai me dar retorno. Aí eu vou pegar uma pessoa, um sucessor, vou ter que formar, vou gastar muito tempo, só que a gente sabe que o amor que o sucessor passa a ter ao negócio, nenhum outro profissional terá. Ele está ali enquanto tem uma troca, né, necessária financeira para os dois. Agora, nós, por exemplo, estamos na empresa, sempre estivemos, muito mais por amor do que pelo financeiro. E aí é esse olhar que a gente precisa ter, de ter a paciência de ensinar, porque ninguém nasce sabendo, ninguém vem pronto da faculdade e a gente tem que desenvolver. E se a gente tiver essa paciência de ensinar, a gente vai ter os melhores sucessores do mundo, porque ninguém de fora pode ser melhor do que quem está dentro e que ama o negócio. Eu concordo, né, com você 100%. A cultura da família, da empresa familiar que tem o negócio da família é muito importante. Tem um porém também que a gente não pode esquecer. Esses jovens, muitas vezes, se veem melhor do que a gente. Então, eles já trazem uma certa arrogância que foi dada por nós mesmos. De ter ido fazer, mas eu fiz não sei o que, curso lá fora, eu sei mais do que você, entendeu? Então, o que está acontecendo? O jovem, seja ele da família ou não, que você contrata, muitas vezes ele vem cheio de razão, com arrogância de um conhecimento que ele também já sabe, ele acha que ele sabe tudo. Então, trazer para as duas gerações, você que está no Conjovem, essa troca que é muito bacana. A mescla da experiência, com a inovação. Com a inovação. Né? Isso, para mim, é o ponto mais importante, onde não tem que ter competição, onde tem que ter amor, legado, propósito, que a gente tem tanto falado. Né? Chega num ponto, o que eu hoje tenho a colaborar
Por que que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tenho um propósito de deixar algo para as próximas gerações. E a tecnologia me traz isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje vai perpetuar. Daqui 5 anos, o que a gente está falando vai continuar sendo importante e as pessoas vão ter acesso através das mídias sociais. Porque aí a gente começa a perceber que a gente tem voz. E essa voz, ela está ali, né? Coando, recoando, para poder trazer as pessoas à vontade de fazer. E pedir ajuda, né? Todos nós temos que pedir ajuda. Nós, da nossa geração, quando não sabemos, não temos ainda conhecimento, ter essa humildade de pedir ajuda, precisar do outro. E os jovens também, de saber que quando ele senta com a gente, ter um mentor é importante na vida. Todos nós sempre tivemos mentores, seja um professor da universidade, né? Só que agora essa palavra virou moda, né? É você contratar alguém para te mentorar. Na verdade, às vezes você não precisa contratar alguém. Você só precisa de ter a humildade de falar assim, pai, me ensina. Tio, me ajuda. Eu quero trilhar esse caminho. É claro que quando você faz uma escolha, tem sacrifício, né? Tem renúncia. Tem renúncia. Então, você quer trabalhar, você tem que trabalhar 1 ano. Você não pode tirar férias no meio do caminho. Verdade. Então, essas regras. Aí, esse online também, eu vou te falar uma coisa, viu? Tudo acha que pode resolver online. Isso aí foi bom, mas foi ruim também, Foi. né? Essa questão do online, o pessoal sempre pergunta nesse sentido do que essa parte do trabalho fora da empresa trouxe de bom e tal. Eu tenho, acho como tudo na vida, os prós e os contras. Eu acho que trouxe algumas coisas boas, mas também distanciou muito, né? E teve muita coisa aí que ficou pelo caminho. Eu acho que o online tinha que ser direito adquirido só para quem tem mais de 15 anos de profissão. Que às vezes o estar junto não vai estar fazendo diferença. Agora o jovem, aprendiz, o iniciante, ele tem que ter rotina. Ele tem que estar ali, ele tem que experimentar a vivência. Relacionar com o outro é que faz a gente crescer, que faz a gente aprender, né? Exatamente. Bom, isso é uma visão um pouco pessoal, né? Não, mas eu acho que vale a pena. É a experiência, nós Pensar. Precisamos ouvir. Bom, gente, a gente está caminhando agora para o nosso encerramento, né? E eu peço para que cada uma de vocês faça a sua consideração de qual foi a parte mais interessante que você achou da nossa conversa e convido os nossos ouvintes aí, os telespectadores, para nos acompanhar nas redes sociais. E aí eu gostaria que vocês dessem essa palavra final aí para a gente encerrar. Então, como estamos aqui iniciando uma nova geração dentro das transportadoras, a gente tem que entender que a sucessão é uma trajetória que ela não é para todos. Então, de repente, nós temos aí transportadoras que a sucessão não está dentro da família, né? Às vezes é aquele filho que foi trabalhar fora e não quis retornar para a empresa. É importante entender, e esse é um papel que a gente tem na Conjovem, e eu venho a fazer um convite para você, executivo do transporte, não necessariamente na linha de sucessão ali da família, mas um executivo que está ali num cargo de liderança, um diretor. Você está convidado a participar também da nossa comissão. É importante que o atual líder da empresa, o CEO da empresa, o dono da empresa, ele tenha que trabalhar a sucessão. Mas é importante entender que nos dias atuais, essa sucessão ela pode não estar dentro da sua família. Então, vamos trabalhar aí também com os executivos para fazer essa sucessão, para poder fazer essa transição da melhor maneira possível. E eu acredito que na época de vocês, não tinha talvez uma comissão de jovens empresários como nós temos hoje. Não. E eu convido a vocês a buscarem essa comissão e entender o que nós podemos proporcionar para vocês. Nós podemos proporcionar troca de ideias, benchmark, cursos. A gente tem cursos do Sistema S, a gente tem pós-graduação na 5ª melhor escola de negócios do mundo, que é a Fundação Dom Cabral, que o Sistema S hoje proporciona. Então, temos aí várias pessoas de referência, como a Tárcia, da Transpes, que é uma pessoa que nós nos espelhamos, a Juliana,
E a gente tem acesso a todas essas pessoas aí na nossa comissão para a gente poder orientar vocês cada vez mais. E o aprendizado aí, a troca que nós tivemos nesse bate-papo de hoje é essa, né? Tanto a mulher, principalmente a mulher que tem essa dificuldade, ter uma rede de apoio para poder buscar e se profissionalizar, tentar ajuda, a trabalhar aí com vaidades que nós possuímos dentro das empresas de transporte, a trabalhar com essa questão da discriminação pelo sexo, pelo gênero. Então, estamos aí buscando essa rede de apoio. É importante ter essa rede de apoio para podermos desenvolver esse lado nosso, que às vezes ainda está um pouco, né? Estamos com dificuldades para poder atingir esses objetivos. Bom, eu, antes de tudo, quero agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, de poder participar, deixar um pouquinho aqui da minha experiência. E acho que tudo isso que nós falamos resume numa palavra que nós não dissemos, mas que é muito importante: governança. Tudo nasce nesse processo. A empresa é um ser vivo e ela começa a crescer, ela engatinha, ela passa por um processo de adolescência, ela amadurece, ela vai ao mercado, ela se estabelece. E o que é a governança? São as regras, e a sucessão é uma delas. Então, nós temos aí a importância do planejamento estratégico, a importância do acordo de acionistas, a importância de um orçamento bem trabalhado e a sucessão também, a importância dos acordos que são feitos dentro da família e da empresa, porque uma empresa ela só passa para essa parte adulta, para a maturidade, há mais de 50 anos, de poder passar de segunda, terceira, quarta geração, e aí sim a gente ter uma sucessão, se ela estiver madura. E para a gente começar isso, a gente tem que ter regras claras. Igual a gente coloca um caminhão para rodar, a gente não tem lá as regras claras de o que tem que ser feito, nós não temos aí tudo que é necessário, que o Estado nos coloca. Então, a governança seria o Estado maior dentro da empresa, para que a gente não tenha conflitos de interesse, para que a gente tenha compliance, para que a gente tenha uma empresa profissionalizada. Então, desde a minha saída do executivo, nos últimos anos, me dedico a isso, estou à disposição. Quem quiser conhecer meu trabalho, entra no meu site, nas minhas redes sociais, e estou à disposição de vocês também. Porque, para mim, o mais importante é deixar a minha história e criar legado. Trazer para o outro algo que eu não tive oportunidade de escutar de alguém. Então, poder passar, transmitir aquilo que foi para mim difícil e que hoje pode ser muito fácil para quem tem essa estrutura aqui de vocês montada, né? Muito obrigada pelo convite. E você, mulher, desejo só que você saiba o seu valor, que você busque o seu talento e que faça dele algo extraordinário, em primeiro lugar para você, que com certeza todos os outros vão colher seus frutos. Pois é, da minha parte eu também fico aqui muito grata, né, por ter esse encontro, ter a oportunidade de ter esse encontro com mulheres maravilhosas. O Satsang nos concedeu essa oportunidade e ele também convida cada uma das mulheres a participarem, a serem mais presentes, que a gente tem muitos treinamentos, a gente tem muitos eventos, a gente tem muita coisa e pouca participação feminina. Então, convido você, em nome do Satsang, você, mulher principalmente, mas todos vocês que estão nos ouvindo agora, que participem conosco. Nós temos muitas novidades e atualizações do setor de transporte e esse bate-papo aqui também nos traz aqui, nos deixa uma mensagem muito positiva que eu tenho para a minha vida. Eu acho que independente de sexo, de gênero, de opção sexual, seja lá do que for, se a gente é competente, pode até demorar um pouco mais, mas o reconhecimento chega. Então, se capacite, né? Na verdade, para quem diz às vezes assim, eu não tenho dinheiro, não tem como, tem cursos gratuitos, né? O tempo inteiro a gente oferece, inclusive, o ITL, através da CNT também, oferece cursos de graduação, de pós-graduação. Então, basta procurar, basta se capacitar. Pode não ser fácil, mas o sucesso, ele é alcançado quando você corre atrás. Então, fica aqui o nosso abraço a todos que nos ouviram aqui, né, nesse momento, e que você possa
estar conosco em todas as redes sociais. Muito obrigada, Obrigada. Tárcia Gonzalez. Muito obrigada, Ana Paula de Souza. E deixo aqui o nosso abraço a todos vocês.